vou deixar a bola com vocês, vocês querem tocar nesse assunto ou não. Mas o Paulo Souza, eu acho que é uma boa pedida, apesar da média. Ô, Facincani, eu conto com a sua ajuda. Eu dei oi pro Sormani, eu dei oi pro Sormani e o Sormani, você viu. As primeiras impressões do Paulo Souza, o Bueno trouxe o IBGE do mundo das torcidas. Assim eu tô morto, Facincani. Facincani, a questão é, Paulo Souza, vai dar, pra você, vai dar samba ou não vai dar samba? Quero te ouvir, Facincani. Tudo bem, Felipe? Um abração pra você, Sormani, Rodrigo Bueno. Esse assunto dá até calor, cara. Eu tô precisando que dar uma ventada aqui na varanda aqui, porque não venta hoje, cara. Eu tô suando aqui. O Rodrigo Bueno já joga essa lenha na fogueira. Um ventinho aqui hoje seria bom, Felipe. Mas enfim, sobre torcida pra mim, claro que todas as torcidas têm suas características, enfim, tamanhos e formas de torcer, mas não é quantidade, é qualidade, né? Enfim, eu penso sempre nisso, né? A torcida tem que estar presente no momento que o time mais precisa e estando 100%, né? Então é assim que se faz uma torcida diferente no momento decisivo, né? E todo time conta e espera com esse apoio em cada decisão. Agora, em relação ao Paulo Souza, é um cara que vem com a ideia do futebol europeu, é um técnico um tanto quanto mais conservador em suas ideias, até tenta mudar um pouco do sistema, flerta bastante com 3 zagueiros, já jogou com linha de 4 no Bordeaux da França e na Fiorentina também. Mas não é um cara que tem a característica do Jorge Jesus, né? De ser um cara, digamos, mais ofensivo, que pensa um jogo muito mais aberto. Ele vai trabalhar de uma forma mais equilibrada. Aliás, é o que o Flamengo precisa, né? Um time que defensivamente é muito espaçado. É uma equipe que é muito mal montada defensivamente nesses últimos tempos. Uma equipe de pouca intensidade de marcação, que dá campo para o adversário jogar, que é desatenta na recomposição. E precisa de um técnico que remonte a equipe como um bom engenheiro, né? Do chão pro teto. Não adianta nada você montar o teto primeiro se você esquece de fazer uma base, senão a sua casa cai. E taticamente foi assim que aconteceu com o Flamengo recentemente. Pensou muito em ir pra frente e esqueceu de montar uma defesa sólida, um sistema de proteção para jogadores que já não tinham mais a mesma intensidade, uma equipe que poderia ser mais blocada, e aí dentro desse equilíbrio você trabalhar bem as duas frentes, tanto defensiva como ofensiva, porque naturalmente um time que é bom individualmente falando, ele vai saber se defender e atacar na mesma proporção. Então, se ele vier com esse equilíbrio que em algumas equipes ele conseguiu trazer, não no passado recente, mas na Fiorentina, porque a passagem dele no Bordeaux foi muito fraca e a passagem nesse momento na seleção polonesa é uma passagem mais decepcionante do que de confiança, porque não venceu nenhum adversário de grande expressão nas eliminatórias nesse ano. Então é um cara que precisa, sim, provar como esse técnico português de boas ideias que tem na teoria, mas agora na prática aqui no Brasil. Show, show. 1h16, vamos fazer o seguinte. Agora, devido às introduções, até peço para o nosso diretor, agora eu quero ver esses 4, estou me contando, óbvio, nessas janelinhas, porque no home office é difícil, né? A gente não se olha, quando fica o ilustre é tão difícil cortar o Sormani, eu me sinto quase um sacrilégio, mas de agora em diante vai ser assim. Porque tem um tema que eu acho muito importante e me parece positivo em relação ao Flamengo, que é todo o imbróglio que deu na Polônia. A gente tem algumas declarações, o Paulo Souza sai da Polônia, a gente tá falando de uma seleção, gente, que foi para as últimas Copas, Eurocopa, se na hora H dá uma refugada, não é só Lewandowski, tem um time bom, olha lá. No se deixam enganar, né? A gente tem aí o tweet do Flamengo, a TV P Sport, que é uma emissora holandesa, é o tweet polonesa, é o tweet em espanhol, tipo, não se deixem enganar, né? E tem mais, até o Podolski, Lucas Podolski, que é alemão, mas de origem polonesa, né, na seleção tradicional da Alemanha nos últimos 20 anos, tivemos muitos jogadores de origem ou polonesa ou turca, no caso Podolski, Klose, poloneses. Olha lá, Paulo Souza enganou e decepcionou a todos. Polônia, onde tantos amam esportes e são loucos por futebol. Um país que sonha com a Copa do Mundo. Comportamento muito ruim. Na hora H tem repescagem e tudo mais. Pegou muito mal. E aí, Sormani, eu queria pegar um viés nessa discussão para o lado do Flamengo. A gente debateu a história do Jorge Jesus, de repente não ter trabalhado o Flamengo com super respeito, ter tratado sempre de repente como um plano B, usando ali como... Tá muito claro que o Paulo Souza está dando muito crédito a esse projeto. Está levando a sério
esse projeto. Qual o tamanho disso? De vir um cara que está vendo talvez como uma oportunidade. Ah, se daqui a pouco ele vai usar de trampolim, se um bom trabalho aqui vai levá-lo de volta à Europa, a gente não sabe, a gente também não tem bola de cristal. Mas sobre o hoje, ele comprou brigas, gastou grana para vir. Qual o tamanho disso, Sormani? Para o rubro-negro, para o torcedor, para a diretoria. Você bate nessa tecla. Você falou, Gabigol, prefiro ficar no Flamengo do que para o Newcastle. A gente sempre acha que às vezes uma oportunidade na Europa é melhor. Qual o tamanho desse sim do Paulo Sousa para o Flamengo, Sormani? Ah, é grande, Felipe, é grande. Porque o Paulo Sousa estava dirigindo a Polônia, né? A Polônia do Lewandowski. Tá na repescagem da Copa do Mundo e que podia se classificar e pode se classificar e disputar o Mundial do ano que vem no Catar. Seria uma oportunidade em tanto para ele, imagina, não é que ele vai dirigir um clube, uma seleção de periferia, não, a Polônia já foi terceira colocada no Campeonato Mundial de 74, por exemplo, batendo o Brasil na decisão no terceiro lugar por 1-0, gol do Lato, né, em cima nas costas do Marinho Chagas e passando também ali pelo Alfredo Mostarda, na saída do Leão ele foi lá e fez o gol. Mas é uma seleção de tradição, com jogadores conhecidos, quer dizer, não se despreza uma seleção dessa. Agora, ao ele fazer esse movimento, o que a gente nota é que ele coloca o Flamengo num patamar bem elevado. Porque ninguém trocaria uma seleção da Polônia com Lewandowski e companhia, com possibilidade de disputar a Copa do Mundo, por um time qualquer. Ele provavelmente pesquisou, sabe, conhece o Flamengo e ao conversar com os dirigentes do Flamengo, ele sentiu firmeza no trabalho e viu que, olha, realmente isso me interessa. Eu quero, eu gosto. Deve ter conversado com outros portugueses que por aqui passaram e que têm conhecimento do futebol brasileiro, do nosso país, sabe do acolhimento da torcida do Flamengo, foi muito grande em relação ao Jorge Jesus, sabe o que é morar no Rio de Janeiro, é uma cidade espetacular, a gente sabe muito bem disso. Então tudo isso aí você leva em conta, entendeu? Pô, é um campeonato bem organizado, pô, estádios maravilhosos, que nem em Portugal tem estádio assim. Portugal não tem tantos estádios que nem tem no Brasil. Então você tem um país acolhedor, uma torcida que te recebe super bem, um campeonato bem organizado, estádios maravilhosos, um time que paga em dia, que é um dos melhores do país, que te dá a possibilidade de você ser campeão. Ganhar não só o Campeonato Brasileiro, mas voltar a ganhar a Libertadores, uma Copa do Brasil, brigar por um Mundial novamente. E ter um elenco recheado de jogadores de qualidade. Então, eu acho que é importante isso, olhar esse olhar do Paulo Sousa em relação ao Flamengo. Ele olha para o Flamengo com muita admiração.